Vamos falar um pouquinho da agressão do coronavírus no sistema cardiovascular. Há algumas semanas nós falamos das miocardites, que são inflamações causadas pelo vírus no coração. Vírus sensulatus, vários vírus. Hoje vamos falar um pouquinho do coronavírus. O coronavírus ele aumenta sim o risco de doença cardiovascular, principalmente as pessoas que têm já fatores de risco. As pessoas que já infartaram, as pessoas que têm hipertensão, os diabéticos, os chamados das pessoas que têm doença cardiovascular. Aumenta o risco de mortalidade em algumas vezes, quando essas pessoas são acometidas pelo vírus. Como o vírus pode agredir? De algumas maneiras, e elas são bastante interessantes. Primeiro, é uma agressão direta do vírus no músculo do coração, a chamada miocardite. Isso é conhecido, como eu falei, várias viroses podem causar. Isso é um quadro grave. Ela pode levar a um acometimento agudo do músculo do coração. O que é isso? O enfraquecimento do músculo do coração é uma situação bastante grave, que foi responsável em alguns estudos na China, por exemplo, vários estudos, por 7% da mortalidade. O músculo do coração fica fraco. Segundo, o vírus, ele também causa um processo inflamatório e um processo que forma coágulos no organismo, trombos. Libera algumas substâncias que causam uma inflamação no organismo e no coração. Inflamação nos vasos do coração, aumentando o risco de infartar, e a formação de coágulo, de trombo. Também é uma agressão indireta do vírus, o aumento de trombose. O que é trombose? Formação de coágulo nos vasos, aumentando evidentemente em muito o risco de infarto. Então, portanto, o vírus por si só, ele causa danos no sistema cardiovascular, aumentando o risco de infarto, aumentando o risco de trombose, formação de coágulo, né? Além dos outros comprometimentos do organismo, pulmão, como vocês já sabem. A mensagem: as pessoas, principalmente, que têm doença cardiovascular, têm que redobrar os cuidados. Não suspender as medicações sem orientação médica. Continuar o acompanhamento médico regular, pois últimos análises mostram que há um aumento no mundo de até 800% da chamada morte súbita em casa, porque as pessoas não estão fazendo de uma maneira adequada acompanhamento médico e nem orientação médica em relação à suspensão de medicamentos. Isso é bastante preocupante. Portanto, coronavírus agride sim o sistema cardiovascular. Quando agride, é bem agressivo. Principalmente nas pessoas que já têm doença cardíaca prévia ou fatores de risco. Abordamos, como disse, há semanas, a agressão de vírus no coração, hoje do coronavírus. Cuide-se, trate da sua saúde, faça seu isolamento, não deixe de ter acompanhamento médico, por favor, porque as consequências da falta de acompanhamento médico, elas podem ser muito maiores até do que o risco de doenças causadas pelo coronavírus.